Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta live. Esta semana nós começamos a trazer uma meditação da Palavra de Deus, a qual está escrito, a qual usamos o título As Estratégias de Satanás, como detectá-las e derrotá-las. E essa semana nós mostramos o adversário da nossa alma como o enganador. Então, essa semana nós vimos a ação de Lúcifer como enganador. E o alvo, que foi o que a gente falamos na segunda-feira, foi ele ataca a nossa mente. Ataca a nossa mente, é o que nós vimos na segunda. Na terça-feira, nós vemos que ele seduz o ser humano através da mentira. É o que nós vimos na terça-feira. Ontem, nós vemos que o propósito dele como enganador é fazer com que o homem ignore a sua vontade. E hoje eu quero falar que para nós termos vitória total sobre Lúcifer como enganador, a nossa defesa é a palavra de Deus. É termos a palavra de Deus dentro do nosso coração. A Bíblia Sagrada, ela não foi escrita simplesmente para ser mais um livro de biblioteca, mais um livro para a história da humanidade, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela revela para nós a vontade do Senhor. Paulo, ele vai nos dizer na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Essa versão que eu li para os irmãos é a versão King James. Então, meus amados, nós vemos que a palavra sagrada, as Escrituras, toda ela é infalível e inspirada por Deus. Ela é inspirada e ela é proveitosa para ministrar a verdade. Nela está a verdade para as nossas vidas. E vemos também que ela serve para repreender o mal, com L, o maligno, tudo que vem de Lúcifer, para nos corrigir os nossos erros e para nos ensinar a maneira que devemos viver diante de Deus. Eu quero ler um texto bem conhecido nesta manhã, que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1. São 11 versículos que eu estarei fazendo a leitura, que é sobre a tentação de Jesus. Então, hoje eu estarei falando sobre a palavra inspirada de Deus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-se sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso, deixou o diabo e eis que vieram os anjos a servirem. No Evangelho de Marcos vai dizer que ele se retirou por um momento até que encontrasse novamente uma chance para poder estar ali confrontando o Senhor Jesus Cristo. Mas nós vemos a primeira coisa que eu observo aqui, nesta manhã, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que Jesus Cristo, ele veio 100% homem, mas também ele era 100% Deus. Ele, ao confrontar a criatura Lúcifer, porque ele é uma criatura, ele foi criado por Deus, ao confrontar a criatura Lúcifer, ele não usou o seu poder, mas ele usou a palavra de Deus. Por que Jesus Cristo fez isso? Para deixar para nós o exemplo, para deixar para mim e para você o exemplo de usarmos a palavra de Deus, meditarmos na palavra de Deus, termos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Então, quero falar sobre 4 tópicos hoje. Então, só relembrando os amados irmãos, durante esta semana eu tenho falado estas lives aí, os irmãos podem assistir. Na segunda-feira, essa semana falei de Lúcifer como o enganador. Semana que vem eu vou falar dele como o destruidor. Mas essa semana eu falei dele como o enganador. E na segunda-feira eu falei que ele ataca a nossa mente. Ele nos seduz com a mentira. O propósito é afastar o homem da vontade de Deus. E para nós termos defesa e vitória sobre ele, devemos conhecer a palavra inspirada de Deus. Então, já li tanto Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, como também já fiz menção aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, 16, onde fala que toda a palavra é inspirada por Deus. Então, nós vemos que Jesus Cristo, ele usou a espada do Espírito. É esse o nome que Paulo dá lá em Efésios, no capítulo de número 6, versículo 17. Mas na frente vai falar um pouquinho sobre isso, não hoje. Mas temos que, primeiro, conhecer a palavra de Deus. Quando nós vamos em busca de um trabalho, um serviço, ou quando nós chega o período de nós estudarmos, nós nos atemos a esse trabalho, nós nos esforçamos, vamos trabalhar, nós nos esforçamos para aprender o trabalho, a qual lá nós vamos ganhar o pão de cada dia, conhecer como se faz, como se procede, né? Usar todo equipamento de proteção individual e assim por diante. Nós, o cristão, devemos conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, porque ela vai nos dar estrutura, condições para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas. Jesus Cristo deixou esse exemplo para nós. Ele venceu a Lúcifer, criatura criada por Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então, nós devemos, olha o que diz aqui João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Diz assim: porém, Jesus Cristo falando aos seus discípulos, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo me glorificará,
porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo Por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber o que é meu e anunciar a vocês. Então veja bem, nós somos templo do Espírito Santo. Devemos, assim como nós nos esforçamos para as coisas seculares, devemos nos esforçar para conhecer a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É importante para o cristão conhecer a palavra do Senhor, lê-la, estudá-la, pedir ao Espírito Santo para compreendê-la. Alguns vão dizer, vou tentar arranjar um tempo para ler. Você nunca vai conseguir fazer isso se você pensar dessa maneira. Eu vou arranjar um tempo para poder estudar a palavra de Deus. Não, você nunca vai. Se você tiver essa mentalidade, você nunca vai arranjar esse tempo. Se faz necessário você ter uma disciplina interior e criar um tempo, você ter um tempo para você meditar na palavra de Deus. Então, você e eu temos essa necessidade. Devemos conhecer a palavra de Deus. Quando Jesus Cristo estava no deserto, ele lá não tinha um dicionário bíblico, ele não tinha uma Bíblia com ele, né? Ele não tinha uma chave bíblica. Não. A palavra do Senhor, ela estava saturada dentro do seu coração e da sua mente. Da mesma maneira, assim deve ser em nós. Se você chegar ou você mesmo, se você assistir um filme uma vez só, você vai conseguir narrar em palavras o filme que você assistiu do início ao final, porque você gravou aquilo na sua mente. E a palavra de Deus, muitas vezes o cristão sente dificuldade de gravar ela na sua mente, de saturar o coração e a mente com a palavra de Deus. Então, não é simplesmente, meus amados, um luxo, ou você dizer, não, só aqueles só alguns que têm capacidade. Não, a palavra de Deus é para todos. É pela palavra de Deus que todos os povos, todas as nações serão julgadas. É pela palavra de Deus a qual nós temos acesso a ela. Então, é uma obrigação e uma necessidade, tanto minha como de você, conhecermos a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não é um talismã como alguns acham que é. Quantos lares hoje a gente encontra muito, e hoje a gente até encontra muito pouco isso, né? Mas quantos lares a gente entra e vê lá ela aberta, aquela Bíblia grande, no Salmo 23, no Salmo 91, né? E coloca ali aberta como se ela em si fosse proteger a casa. Não, a proteção, a vitória vem quando nós usamos a palavra de Deus pela fé, cremos nela, e o poder da fé vai fazer com que esta palavra se torne poderosa no mundo espiritual e venha se concretizar no mundo material aonde nós vivemos. Então, se faz necessário nós conhecermos a palavra de Deus. É uma necessidade nós conhecermos a palavra de Deus. Muitos cristãos sabem as notícias diárias, semanais, acontecimentos que aconteceram, ficaram gravados em nossa mente, né? Por exemplo, 11 de novembro de 2001, quando aconteceu o ataque das Torres Gêmeas, isso já vai fazer 20 anos. E muitos sabem a data, o mês e o ano, 11 de setembro.
11 de setembro de 2001. Ou seja, nós vemos aí que a pessoa tem isso gravado em sua mente. Mas citar um versículo da palavra de Deus, muitos cristãos têm dificuldade. Por quê, pastor? Porque não medita nela. Então, eu e você, para nós termos vitória contra Lúcifer como enganador, é o que eu tenho falado durante essa semana, é o que nós temos meditado durante essa semana, Lúcifer como enganador. Nós devemos conhecer a palavra de Deus, e porque Jesus conhecia a palavra de Deus, Jesus Cristo enfrentou Satanás, que significa adversário, diabo, que significa acusador, 100% homem. Ele não enfrentou a criatura Lúcifer como Deus, mas ele o enfrentou como homem, para mostrar que eu e você, se nós abraçarmos a palavra de Deus e guardá-la em nosso coração, podemos também ter vitória contra o inimigo das nossas almas. Então, a segunda coisa, então, conhecer a palavra é o primeiro tópico. A segunda, memorizar. Memorizar a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós vamos nos encontrar em situações diversas ou adversas, né? Vamos nos encontrar em adversidade, em problemas, e muitas vezes não temos a Bíblia Sagrada nas mãos. E aí? Nós devemos ter a palavra de Deus dentro do nosso coração, cravada. É interessante que Moisés recebe uma ordem de Deus e Deus passa para toda a nação de Israel, dizendo o seguinte, no capítulo 6 de Deuteronômio, que os pais deveriam, ao caminhar, ao sentar à beira da cama, ao sentar na mesa, deveria inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Deveria coloca como testeira. E mais, ele fala assim, pendura nos umbrais das tuas portas, das tuas janelas, nas paredes, a palavra do Senhor. Antigamente, muitos lares, e são poucos lares hoje que eu observo que tem, tinha na parede quadros com versículos bíblicos, com a palavra do Senhor escrita. E tem quadro de tantas outras coisas que vamos deixar para lá, né? Mas, segundo tópico temos que memorizar a palavra de Deus em nossos corações, em nossas vidas. Porque Jesus Cristo, ele escolheu 3 versículos do livro de Deuteronômio para vencer a Satanás na sua tentação. E essa questão de memorização da palavra do Senhor, ela vem através de hábito, meus amados. Você se habituando a lê-lo, a meditar na palavra do Senhor, você vai guardando esta palavra dentro do seu coração. Olha o que o salmista diz no Salmo 119. Vocês acham que até se cansam, porque eu cito muito esse verso, que eu aprendi desde pequeno, o Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O Salmo 37 e o verso 31 diz: no coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não irão vacilar. Que coisa maravilhosa! O salmista está dizendo que o homem que guarda a palavra do Senhor, ele não vai tropeçar nos seus passos. Essa linguagem que ele está usando aqui está falando da nossa conduta de vida cristã. Ele não vai ser convencido facilmente por Lúcifer e seus demônios para pecar contra Deus. Ele não vai errar o caminho com facilidade. Ele não vai cambalear, mas
com ele guardando no coração dele a lei do Senhor, ele vai andar em retidão diante do Senhor. O salmista ainda, no Salmo 40, verso 8, ele diz assim, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro em meu coração está a tua lei. Meus amados, esse ponto eu queria trabalhar um pouquinho mais. Agrada-me, ou seja, o prazer de ter a palavra de Deus no coração, de meditar na palavra de Deus, em querer conhecer a vontade de Deus. Tem pessoas que têm prazer em muitas coisas, sabe, eu desde pequeno, eu lembro meus pastores e até meus pais, a minha falecida mãe, os pastores ensinavam que nós deveríamos fazer para Deus aquilo que poderíamos fazer enquanto tivéssemos saúde, tivéssemos força e vigor, porque chegarão dias que haveria o cansaço. Esses dias atrás, alguns meses atrás, eu estava sentado na casa de um pastor jubilado, ancião, já de cabelos brancos, e aproveitou a sua vida para fazer a obra do Senhor, não somente no estado de São Paulo, mas também no estado do Mato Grosso. E ele, juntamente com a sua esposa, os dois, compartilhando comigo as experiências que ele teve trabalhando para Deus, abrindo campos de trabalho, ganhando almas para o Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje eu vejo os cristãos, eles tendo prazer nas coisas materiais. Não são todos, não vou generalizar, não vou colocar todos, tudo dentro do mesmo saco, não, mas muitos estão indo por este caminho. Sabe, as pessoas em busca do ouro, em busca da riqueza deste mundo, nada vai levar daqui, entendeu? Acorda cedo, interessante que ainda usa desculpa dizendo o seguinte, olha, eu acordei cedo para trabalhar e eu cheguei aqui já anoitecendo, eu saí de noite, estou chegando de noite, trabalhando de forma digna para me ter o que eu preciso, a minha família também. Isso é louvável, porque o trabalho, Deus deu trabalho para o homem realmente ganhar o seu pão de cada dia, isso está na Bíblia. Mas Deus também quer prioridade e exclusividade para Ele. Ele quer também que nós venhamos ter o nosso tempo com Ele, a nossa comunhão com Ele. Não só lembrar de Deus no momento de dificuldade, no momento de adversidade, nos momentos ruins, quando os problemas estão à nossa frente, as tribulações, a adversidade, não. Não ter Deus como um amuleto. Sabe, aquilo aquela pecinha que parece que você guarda dentro da gaveta, aí quando vem a dificuldade você vai lá na gaveta e tira. Não, irmãos, Deus quer que nós venhamos ter prazer, como o salmista aqui fala, agrada-me, eu tenho prazer, eu tenho alegria em meditar na tua palavra, na tua lei. Então, muitos têm prazer de trabalhar muito, até se matar de tanto trabalhar. E aí, a Bíblia diz, Paulo nos exorta dizendo, que cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Os que forem salvos irão passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo. Não é para salvação esse tribunal, é para receber galardão. Tem até um hino 16, que é pouco cantado nas nossas igrejas hoje, né? O hino 16, poderás tu comparecer diante de Deus de mãos vazias? Quantas almas tu irás apresentar ao Senhor? Então, meus queridos,
quando nós conhecemos a palavra de Deus, entenda isso, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós começamos a memorizar a palavra de Deus, inculcar a palavra de Deus no nosso coração, eu quero dizer uma coisa certa para você: a sua visão mudará. Você verá coisas que antes você dava valor e você vai ver que não vale nada diante daquilo que Deus tem para mim e para você. Muitos homens que nós lemos na Bíblia e nós amamos as suas histórias e nós choramos, nos alegramos com as vitórias a qual eles tiveram, mas para eles alcançarem tal coisa, eles tiveram que tomar uma atitude diante de Deus. E uma dessas atitudes é amar a Deus, amar a sua palavra, meditar na sua palavra. Então, nós devemos memorizar. Então, o primeiro tópico é: conheça a palavra de Deus. Segundo, memorize a palavra de Deus, inculque a palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Terceiro, medite. Meditar na palavra do Senhor. Veja bem, eu já citei essa semana isso, e vou ser repetitivo. Mas Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala a Josué: não cesses de falar deste livro. Sabe? Ponto. Já vou ler o resto. Tem um cristão que fala de muitas coisas. Vários assuntos. Assuntos da cidade, assuntos internacionais, assuntos do país, do estado e tal, dos vizinhos, quem morreu, deixou de morrer e tal, tudo mais. Mas quando se trata da palavra de Deus, são poucas vezes as pessoas se sentarem e começarem a falar das grandezas de Deus, da palavra do Senhor. E Deus está exortando Josué, dizendo: não cesses de falar deste livro da lei. Antes de qualquer coisa, é isso que Deus está falando. Antes de qualquer coisa, medite nesta palavra dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então, assim prosperará o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra de Deus, como já falei, ela é proveitosa, ela é inspirada, ela é infalível, mas ela é proveitosa para nos corrigir nos nossos erros e para nos ensinar a maneira certa de viver. Quantos cristãos têm sofrido? Quantos crentes têm sofrido neste mundo por falta do conhecimento da palavra do Senhor? Poderiam ter se livrado de muitos problemas, de muitas tribulações, de muitas dificuldades, mas por não conhecer a palavra de Deus, e o próprio Deus disse isso no livro do profeta Oséias: o meu povo sofre, o meu povo perece por falta do conhecimento da minha palavra, por falta de me conhecer. E como é que eu vou conhecer Deus? Através da palavra de Deus. A gente sabe e nota a diferença daquele que realmente se alimenta da palavra de Deus, daquele que medita na palavra de Deus. Há uma diferença, há uma diferença no cultuar dele, no louvar dele, no adorar dele, na maneira como ele age dentro da casa de Deus, na maneira como ele procede com as outras pessoas. Aquele que realmente medita na palavra do Senhor. Então, nós devemos meditar na sua palavra. O Salmo 1 e o verso 2 diz: e o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí a pergunta que fica para mim e para nós: sinceramente, temos prazer
em meditar na palavra de Deus, tem alguns que usam a Bíblia para dormir, como remédio para insônia. Pega ali a Bíblia à noite, lê o Senhor meu pastor e já vai dormindo. Não, irmãos, meditar, ter prazer, alegria, né? Na palavra do Senhor. Tem pessoas que conseguem pegar, começa a ver as notícias no entardecer do dia, né? Às 5 horas da tarde, vai até 9 horas da noite, vendo notícia, e não consegue fazer isso com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sentar às 5 horas da tarde e se levantar às 9 horas, estudando, meditando na palavra do Senhor. É um dever nosso meditar nas Sagradas Escrituras. Então, a pergunta que fica para mim e para todos nós, sinceramente, responda você para você mesmo. Temos prazer na palavra de Deus? Ou muitas vezes nós lemos por dever? Ou como se a gente tivesse fazendo uma lição de casa para tirar uma nota 10 diante de Deus, como um dever. Não, já fiz a minha parte hoje. Ou isso lhe dá prazer e alegria em meditar na palavra do Senhor. Olha alguns versículos. Eu vou ler esses versículos. Um fala sobre alimento, outro fala sobre o dormir, o outro fala sobre o trabalho. E esse primeiro eu vou ler, eu vou encerrar ele também. Eu vou encerrar a meditação de hoje com ele. O Salmo 119, o verso 103 diz assim, ó: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Sabe o que o salmista está dizendo aqui, ó? A tua palavra é melhor do que a comida. Para essa nova geração dos nossos filhos, nossos netos aí, ó, a tua palavra é melhor do que o hambúrguer, do que a pizza, do que uma Coca-Cola. Trazendo, contextualizando, né, trazendo para o dia de hoje. Mas o que ele está dizendo aqui, ó, a tua palavra é melhor do que a comida para mim. É isso que o salmista está dizendo. A tua palavra é tão maravilhosa, me traz tanto prazer, que eu prefiro ler ela do que comer uma comida. E aí, pense nisso. A palavra para você também é tão importante, é mais importante do que um prato de comida. Olha, agora veja o outro salmista escrevendo, Salmo 119, verso 147 e verso 148. Ele diz assim, ó: antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo, na tua palavra espero confiante. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Sabe o que ele está dizendo aqui, ó? Eu prefiro eu prefiro acordar mais cedo, eu prefiro abrir mão do conforto da minha cama, na madrugada, para que eu possa, no silêncio da madrugada, sentar e meditar na tua palavra. Ele está dizendo, o conforto da minha cama, o sono, é menos importante. Eu tenho mais prazer de acordar antes do sol raiar e meditar na tua palavra. É isso que o salmista está dizendo. Que a cama, porque nós sabemos que a melhor hora do sono, isso já está comprovado também por especialista do sono, é das 4 horas da manhã às 6 da manhã, que é o chamado o sono REM, que é o melhor sono, melhor parte do sono do ser humano. Então o salmista está dizendo, ó, essa melhor parte do sono que eu tenho, eu abro mão dele, por ter prazer em meditar na tua palavra. Olha o que ele diz aqui, ó, no Salmo 119, verso 97, quanto amo a tua lei,
é a minha meditação todo dia. Ou seja, ele ama tanto a palavra de Deus que ele não consegue ficar sem ela todos os dias, sem meditar nela todos os dias. Ele diz aqui, amo os teus mandamentos, no Salmo 119. Então já falei da comida, já falei do sono. Agora outra coisa que eu vou colocar aqui. Eu não, a Bíblia. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. Salmo 119, verso 127. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Salmo 119 e 72. Pessoas que trabalham dia e noite para conquistar um dinheiro atrás de riqueza, sendo que o Deus que nós servimos, ele é o dono da prata e do ouro, e ele pode prover todas as nossas necessidades. Olha, eu lembro-me que um certo pregador falou o seguinte, que os discípulos observaram que Jesus orava 5 horas e resolvia um problema em 5 minutos. E enquanto eles oravam 5 minutos, passava 5 horas para resolver um problema. Você está entendendo? O que muitas pessoas passam até 12 horas, 13 horas trabalhando para conseguir, se a pessoa tiver prazer no Senhor, em 6 horas ele vai conseguir a mesma coisa. Se ele priorizar Deus na sua vida, colocar Deus como exclusividade na sua vida. É o que o salmista aqui está falando. Ainda tem muitos que acham que o que ele conquista com o seu trabalho é dele. Não. O salmista é muito claro no Salmo 24, verso 1. Os céus, a terra e todos que nele habitam pertencem a Deus. Nós aqui somos apenas mordomos, administrando aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Muitos cristãos se enganam, estão no nome de cristão. Tem uma pequena caída aqui na conexão, mas voltando. Pensam que estão adorando a Deus por ter o nome de cristão, mas estão adorando a Mamon. E não sou eu que falei isso, foi Jesus Cristo. Porque não são fiel a Deus, não devolve o que é de Deus e querem a bênção de Deus. E já vi crentes receberem milagres de Deus, milagres de Deus em sua vida. Mas mesmo assim, milagres, por exemplo, pessoas que dentro da família tinha um ente querido, um filho, uma filha que teria que passar por um processo de medicina, gastar rios de dinheiro, que tirar da onde não tinha. Deus foi lá, curou, libertou, fez maravilha, mas ele continua com o coração endurecido, ingrato a Deus e não ser fiel a Deus. Mas o salmista aqui está dizendo, estou falando aqui sobre o quê? Meditar na palavra do Senhor. Muito bem, por último, usemos a palavra de Deus. Além de temos que conhecer a palavra do Senhor, memorizar a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, devemos usar a palavra do Senhor para que nós possamos vencer o inimigo das nossas almas. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Quando o texto ao qual nós usamos e lemos, que é Mateus 11, quando Satanás, a primeira coisa que ele fez foi tentar colocar uma dúvida no coração de Jesus Cristo, se tu és o Filho de Deus. É como se estivesse dizendo, porque Jesus tinha saído do batismo
ali do Jordão com João Batista, não porque ele tinha algum pecado, porque ele batismo de João Batista era para arrependimento do pecado, mas ele passou por ali para cumprir toda a justiça de Deus. E quando Jesus Cristo ali estava, e Lucas fala que desceu orando as águas, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, e Deus bradou dos céus, dizendo: este é meu filho amado, a qual nele tenho prazer. Aí Satanás pega: se tu és o filho de Deus, ou seja, ele vai atacar aquilo que Jesus Cristo ouviu. E aí ele diz: transforma essas pedras em pães, para que tu sacie a tua fome. Aí Jesus Cristo diz, usa o que está escrito em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás, é a palavra? Também eu conheço, só que ele distorce a palavra. Porque ele vai dizer lá, né? Também está escrito, Jesus Cristo, que Deus dará ordem aos seus anjos para guardarem os teus pés em todos os teus caminhos, para que não tropeces em pés, né? Em pedras, perdão, e sustentarão as tuas mãos. Mas só que Satanás, Lúcifer, ele não citou todo o versículo. Isso acontecerá para aqueles que andarem nos caminhos do Senhor. Entendeu? Lá vai estar escrito no final: em todos os teus caminhos. Deus vai guardar-nos para não tropeçarmos em pedra, para que nós não venhamos, vamos dizer assim, cair, não venhamos tropeçar, não venhamos ser derrotados. O Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar, para nos sustentar, quando nós andamos nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor. Então, Satanás usou uma parte do versículo, e ele é astuto para fazer isso. Mas Jesus responde com a palavra: mas também está escrito: não tentará ao Senhor teu Deus. Então, meus amados irmãos, nós devemos usar a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vistas. Ou seja, há um mundo espiritual, há uma guerra espiritual. E a arma que o Senhor Deus tem nos dado, elas são espirituais. E a palavra de Deus é uma arma que o Senhor tem dado para nós, para que nós possamos nos guardarmos, resistirmos ao enganador. É isso que eu estou falando essa semana, Lúcifer como enganador, para nós vencermos o enganador, que tem enganado as nações, como está escrito, né? Lá em Apocalipse capítulo 12, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor, enganador das nações. Então, para nós vencermos ele, devemos conhecermos a palavra, memorizar a palavra, meditar na palavra e usar a palavra de Deus para a nossa vida. E eu encerro dizendo que esta palavra seja doce ao nosso paladar, mais do que o mel. Então, meu querido, que você possa meditar nesta palavra, nesta tarde, para a edificação da sua vida. As 4 lives, você quiser assistir novamente, ela está à disposição, a de segunda, a de terça, a de quinta, de hoje, que completa esse quadro de pensamento, aonde nós vemos as estratégias de Satanás, como detectá-las e derrotarmos. E essa semana eu falei e apresentei Lúcifer como o enganador. Semana que vem, se Deus permitir, me der vida, me der fôlego de vida e permitir estar segunda-feira, na hora do almoço, almoçando com Jesus, eu estarei falando sobre a estratégia de Satanás, como detectá-la e derrotá-las, mostrando ele como o destruidor, não como mais enganador, mas como o destruidor. E eu peço para você convidar mais pessoas
para participar conosco, estar conosco, convide as pessoas, né? Para que elas sejam abençoadas pela palavra do Senhor. Convido também você que pode estar hoje à noite na nossa campanha de oração. Deus cuida de ti. Então venha, participe às 19 horas, das 19 às 20 horas, 1 hora somente, estaremos ali orando, louvando ao Senhor na nossa campanha de oração e, é claro, meditando em uma palavra pastoral para as nossas vidas. Estará sendo também transmitida pela internet, mas quem quiser e puder também estar conosco, venha, participe ali daquele trabalho abençoado. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso, eu quero te louvar, eu quero te engrandecer e bendizer o teu nome santo. Quero abençoar, Senhor, a cada uma destas vidas, cada uma dessas pessoas, irmãos, e outros que talvez ainda não sejam cristãos, mas que tu venha trabalhar em seus corações. Senhor Deus, que esta palavra possa ter, ó Pai, fruto em suas vidas, fazendo eles crescerem cada dia mais e mais diante da tua presença, Pai amado. Abençoando e guardando, Senhor, de Lúcifer, o enganador das nações. Que nós possamos detectar, Senhor, as suas estratégias e derrotarmos, Senhor, segundo a tua palavra nos ensina. Abençoa cada um dos teus servos nesse dia de hoje, dando vitória em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja para com todos. Que Deus vos abençoe.